O que é o farming no contexto de segurança da informação? Letra A, um tipo de ataque que visa roubar informações confidenciais, fingindo ser uma entidade confiável. Letra B, uma técnica de criptografia utilizada para proteger dados em trânsito. Letra C, a prática de utilizar múltiplos fatores de autenticação para verificar a identidade de um usuário. E a letra D, um método malicioso que redireciona o tráfego de um site legítimo para um falso visando roubar dados do usuário. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? O que é um farming, né? Farming é realmente, pessoal, um método malicioso, certo? Método malicioso, que causa o que a gente chama de redireção da navegação do usuário para determinados sites que são falsos. E como é que o farming causa essa redireção da navegação do usuário para sites falsos? Porque ele realiza alterações no que a gente chama de serviço DNS, que é o sistema de nome de domínios. O DNS ele é responsável por converter as URLs, que são os endereços dos sites que visitamos, para um endereço de IP, para que seja possível localizar onde se encontra a página da web que o usuário deseja acessar. Pois bem, se esse sistema DNS for atacado por farming, for envenenado por farming, o que acontece é que quando o usuário digitar o endereço do site verdadeiro, o DNS, em vez de converter para o endereço do servidor onde está o site verdadeiro, o DNS vai converter para o endereço do servidor onde está o site falso. E aí o usuário que digitou o endereço do site verdadeiro, sem perceber, acaba caindo num site falso, que normalmente é bem parecido com o verdadeiro e que só quer lá capturar as informações de identificação do usuário. Então a ideia do farming é essa, né? Quando o usuário tenta acessar um site legítimo, digitando inclusive o endereço do site legítimo, se ele foi atacado, se o servidor DNS sofreu um ataque por farming, ele vai ser redirecionado. O navegador web que o usuário utiliza vai ser redirecionado para uma determinada página falsa. Inclusive eu trago sempre uma ilustração aqui para vocês entenderem a ideia do farming. Olha só comigo aqui, pessoal. Imagina que este usuário aqui está realizando um acesso normal, que não tem ataque por farming. No acesso normal é assim: o usuário digita o endereço, esse endereço vai para o servidor DNS, o servidor DNS então direciona a navegação do usuário para o site verdadeiro. Isso é um acesso normal, sem uso de farming, certo? Agora, olha como funciona o ataque por farming. Olha só como realmente é diferente. Primeiro, o atacante, pessoal, ataca o servidor DNS. Então, primeira coisa é um atacante atacar o servidor DNS. Aí, depois desse ataque, o usuário, sem saber que o servidor DNS foi atacado, digita o endereço do site que ele quer acessar. E aí o servidor DNS, em vez de converter para o endereço do site verdadeiro, o servidor DNS converte e redireciona a navegação do usuário para um site falso, pessoal. E aí o usuário que digitou o endereço do site verdadeiro acaba acessando sem perceber um site falso. Isso é o que nós chamamos de farming. E por isso mesmo, voltando ali na questão, quando eu dizia o que é o farming no contexto da segurança da informação, ele é um método malicioso, quer dizer mal intencionado, que vai redirecionar o tráfego de um site legítimo para um site falso, visando justamente o roubo de dados desses usuários que acabam entrando nesse site falso. Por isso, nossa resposta aqui ficou a letra D de Dinamarca.